Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, estamos de volta depois de 2 semanas de férias. Como foram as tuas? Voltámos com várias novidades para ficarmos ainda mais próximos de ti. Fica atento, fica atenta. Entretanto, lembra-te que todos juntos não somos demais. Aciona o sininho para receberes a notificação dos novos episódios. Classifica o nosso podcast na plataforma onde o ouves. É um pequeno gesto que nos dará uma grande ajuda e partilha-o com quem achas que pode beneficiar. E agora, sem mais demoras, vou-te apresentar a convidada de hoje. Chama-se Maria João Tarouca e vem falar comigo sobre mudança. Mas que mudança! Começámos pelas profissionais, pessoais e familiares, todas diferentes e tão iguais, e acabámos nas mudanças e transformações coletivas. Pelo caminho, a Maria foi igual a si própria, autêntica e presente, partilhou a sua história, o seu caminho, as suas preocupações e reflexões. Fica, vais gostar. Bom dia, Maria João. Olá, Mafalda. Seja Tudo bem? bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Sim, está tudo Obrigada. bem. E contigo? Obrigada. Olha, estou tão feliz de estar aqui, estou mesmo contente, estou entusiasmada. Primeiro por conversar contigo, não é? Gosto muito de ti, portanto, só conversar contigo para mim já é ótimo. E depois porque eu gosto muito do trabalho que vocês fazem aqui no podcast. Então é assim um orgulho, até me sinto, sei lá, uma privilegiada por poder estar aqui a conversar um bocadinho contigo. Portanto, obrigada. E estou bem, estou muito bem. E tu, como é que estás? Eu também estou bem e também estou super satisfeita e orgulhosa de teres aceito o convite. Ah, que bom. Porque, embora estejamos em campos aparentemente diferentes de intervenção com as Uhum. pessoas, de Sim. atuação junto das pessoas, eu Uhum. acho que há muitos pontos em que nos cruzamos. Mas Sim. isto é uma Também suspeita concordo minha. contigo. É uma suspeita minha, Uhum. concordas? Pronto, e queria, de facto, com esta Sim. nossa conversa, aferir se de facto temos esses pontos todos, e eu imagino mesmo que sim. Uhum. E aproveitar para saber mais sobre aquilo que tu estás tão habituada a trabalhar com as pessoas, que é sobre mudança, embora mudança específica de Uhum. carreira, não é? Queres-me falar um bocadinho sobre o que Uhum. tu fazes? Olha, eu também trabalho com mudança de carreira, mas não só. Na verdade, aquilo que eu faço é trabalhar, ajudar as pessoas que estão de alguma forma insatisfeitas a viver com maior realização, seja ela pessoal ou profissional. Ainda que hoje em dia, se calhar, sou mais procurada para trabalhar realização profissional. E quando se fala em realização profissional, pode ser hum, ajudar a pessoa a olhar para o seu contexto atual profissional e perceber como é que nesse mesmo contexto pode viver com maior satisfação, ou efetivamente perceber que outros caminhos poderão existir Uhum. para viver com maior satisfação e maior realização profissional, que pode implicar uma mudança de carreira ou não. Às vezes pode só implicar uma mudança de trabalho e outras vezes pode nem sequer implicar uma mudança de trabalho, mas implicar alguns ajustes, um, por exemplo, de definição de limites, não é? Que é uma coisa que eu acredito que tu também trabalhas bastante. Há alguns ajustes em termos de priorização, de tomadas de consciência, de valorização de alguns contextos que até nem são profissionais, mas que vão impactar depois em satisfação profissional, não é? Então, a insatisfação pode advir de muitos campos e às vezes nós vivenciamos insatisfação profissional e a origem nem sequer é profissional. Não é? Então, embora seja muitas vezes procurada por pessoas que estão insatisfeitas profissionalmente, às vezes acabamos por fazer um trabalho paralelo além da profissão que vai ajudar a melhorar a satisfação no trabalho. Sim. Estás a ver, é mesmo na murcha. Eu sabia,
Porque connosco é exatamente a mesma coisa. As pessoas, quando Pois. nos chegam, algumas pessoas chegam porque querem separar-se, querem se divorciar ou já estão Uhum. divorciadas. Mas também muitas vezes a motivação é a insatisfação. Pois. E nesse caso com a relação com o companheiro, com a companheira. Uhum. Um, Só que às vezes essa insatisfação começa-se também por descobrir que pode ser uma insatisfação que tem origem noutras áreas da vida e que se Pois. está a expressar ali, ou é para ali que, somos capazes de olhar e podemos ter Uhum. mais dificuldade de olhar para as outras áreas, não é? E então, às Uhum. vezes, em vez de mudar o contexto, e já tem acontecido, pessoas que vêm e depois afinal acabam por não se separar, porque no processo Uhum. descobrem que Pois. a dificuldade, quando as pessoas querem fazer as coisas de forma mais consciente, de forma construtiva, vão desenvolvendo determinadas ferramentas, competências, vão falando de temas que não eram falados e às vezes há coisas que se Uhum. resolvem per si neste processo e as pessoas acabam por ficar juntas e há histórias muito bonitas de que isso aconteceu. Outras vezes não, Uhum. também há histórias muito bonitas em que as pessoas se separaram na mesma. Sim. Mas é tão giro, é? Porque às vezes precisamos mudar o contexto, e neste caso, seja o trabalho, seja a Uhum. própria carreira, seja outras áreas da Sim. vida, não é? Onde se vai buscar satisfação, seja a Uhum. mesma estrutura familiar que temos e que queremos alterá-la. Mas outras vezes não é preciso mudar nada disso e mudamos coisas dentro de nós que fazem com que depois recebamos o contexto de outra Sim. forma, não é? E tu falaste aí de uma coisa que eu acho essencial em qualquer relação, e no trabalho há muitas relações também, né? Que é a comunicação. Né? Uhum. Às vezes só o conseguirmos falar sobre determinados temas é meio caminho andado para termos a capacidade de desconstruirmos, adaptarmos, nos ajustarmos e estarmos mais em equilíbrio, nós e o outro. Não é? Sim. E então a comunicação para mim é uma chave. Né? Yeah, yeah. Será que é também por isso que há assuntos que são mais fáceis e, portanto, nós tornamos-lo a via para comunicar a nossa insatisfação, por serem Talvez, circuitos mais simples, não sim, é? sim, Ao invés de ir por outras vias que podem ser muito mais sensíveis para nós ou mais difíceis de sim. falar sobre elas. Olha, tu estavas a dizer isso e eu estava a lembrar-me de uma coisa que acontece muito, muito frequentemente. Hum, Muitas vezes as pessoas procuram, sabendo que querem mudar, mas têm uma série de receios, não é? Medos, e aquele que mais facilmente as pessoas falam e que têm uma capacidade epá, quase natural para verbalizar, é o medo da instabilidade financeira. Uhum, Mas depois, quando começamos a ir mais fundo, percebemos que ela é uma camada muito superficial e que há muitos medos por baixo. O medo de falhar, o medo de poder ser rejeitado, o medo de se confrontar com o seu insucesso. Então, aquilo que tu dizias de há assuntos que são mais fáceis de falar, aparentemente é bem visto nós termos receio de não ter dinheiro, porque é visto como nós nos preocuparmos com o dinheiro significa de alguma forma que estamos a ser responsáveis, não é? Então, agora, não é tão bem visto pela sociedade alguém ter medo de falhar ou alguém ter medo de ser rejeitado. Então, é muito mais fácil para nós verbalizarmos ao outro e até a nós próprios uhum. que temos medo de não ter dinheiro ou de ficar sem receber, ou o que seja, não é? Do ponto de vista financeiro, do que muitos outros medos, não é? Há coisas com que estamos mais confortáveis naturalmente que Exato, outras. exato, não é? São mais fáceis, não? Ah, Uhum. é curioso, porque parece-me que tanto o trabalho como a família são duas grandes áreas de identidade das pessoas, não é? Sim. Facilmente o nosso papel, seja familiar, seja profissional, entra Uhum. muito diretamente na nossa identidade. Uhum. Talvez por Uhum. isso, quando estamos a falar em fazer mudanças e alterações, e as mudanças não têm que ser romper, como tu estavas a dizer logo no início, Sim. e também, não é? Pode haver, tal como alteração na família, nem sempre é por separações e divórcios, há alterações por Certo. outros motivos, não é? Filhos que vão estudar para fora, doenças que alteram Uhum. o funcionamento Sim. familiar, e às vezes é a construção da família, porque às vezes é novos casamentos, pessoas que isto traz uma grande mudança, né? Uhum. Uma Sim, mãe ou um sim. pai solteiros com filhos que vai casar com outra pessoa, juntar-se ou Uhum. reconstruir uma família com outra pessoa, isto também são mudanças. Portanto, eu Ah. acho que este episódio não é sobre divórcio nem sobre Sim. mudanças de carreira, é sobre mudanças, sobre insatisfação. Sim. E agora...
é muito, muito verdade aquilo que tu estás a dizer, e agora falo especificamente aqui da questão da identidade profissional. E uma das coisas que eu própria vivi isso, porque eu também fiz transições profissionais, mas que eu vejo muito, nos meus clientes, por vezes, procuram não sabendo bem o que é que querem, mas outras vezes já sabem exatamente o que é que gostariam de fazer. Uhum. Só que há uma fase ali em que há uma desidentificação, com a nova visão daquilo que eu quero fazer, e quando, vou dar um exemplo, vou dar o meu exemplo concreto, Ok. que se calhar é mais fácil. Eu era marketeer, trabalhava na área de marketing, e imaginava-me sempre como uma executiva, assim, meio fora da caixa, mas uma pessoa que trabalhava em contexto empresarial hum, e que tinha sucesso e era reconhecida, ou pelo menos que queria que isso acontecesse, estás a ver? Uhum. E a minha primeira transição profissional foi para trabalhar enquanto terapeuta psicocorporal, muito focando na parte corporal, portanto, trabalhando muito com ferramentas de terapias manuais, embora houvesse sempre uma ligação muito grande à parte das emoções, e esse fosse o foco principal, Uhum. o trabalho emocional, mas utilizando o corpo e terapias manuais também para esse efeito. E de repente, eu comecei a ser vista pela maioria das pessoas como alguém que trabalha com massagens. E aquilo, para mim, inicialmente foi muito difícil. Uhum. Mas afinal, quem é que eu sou? Não é? Porque eu era. E mesmo para as outras pessoas era estranho. Então, mas tu fizeste um percurso muito porreiro, academicamente e tal, tiveste muito boas notas, fizeste os teus trabalhos, tinha mais do que um trabalho na área de marketing e tal, e as pessoas procuravam para tirar dúvidas sobre, e para, olha, ajuda-me aqui na minha cena. E de repente eu apareço ao mundo, agora já não sou marketeer, aquilo que eu faço agora é trabalhar nesta área assim assim. E então foi muito confuso para Uhum. elas e para mim, não é? Ah, e então há realmente essa fase de descoberta e de autoconhecimento profundo, não é? Eu achava que era uma coisa, eu idealizei uma coisa para mim e agora de repente isto está tudo virado ao contrário. Não é? E eu acredito que em contexto familiar seja muito semelhante, não é? De repente, ok, eu achava que ia estar casada para a vida toda com aquela pessoa e agora tirou-me o chão aqui, porque o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Não é? Aquilo que eu idealizei, os sonhos que eu tinha, afinal já não vão ser bem assim, não é? Exato. Então há ali uma fase desafiante, não é? Em que temos que fazer um trabalho interior de perceber o que é que eu sou, o que é que eu quero e que posso ser várias coisas, não é? Exato, exato. É, sabes, eu costumo, essa fase que tu estás aí a descrever, é uma fase, tens toda a razão, identifica-se perfeitamente nas pessoas que nos chegam também. Eu identifico em mim própria, identifico nos meus filhos, identifico no dia a dia com as pessoas, provavelmente também porque estou muito ligada e Sim, sintonizada para isso, mas que é uma fase em que o antigo já não nos serve, mas o Hum, novo ainda não cabe bem. E uhum, então, estamos um bocado em terra de ninguém, não é? O que tinha já sim, não dá, já não dá, mas o que eu quero ter também ainda não tenho, ainda não encaixou bem. E é uma sim, fase eu costumo lhe chamar crise, mas é uma crise nesse sentido, é uma crise em que ainda não tenho nada com que me identificar de forma assim muito sim. clara e portanto. E no caso profissional, acontece muito também termos que lidar com os nossos próprios preconceitos. Uhum. Olha, eu ontem falava com uma cliente que é contabilista e que não gosta daquilo que faz e que está a explorar outras hipóteses, tentar perceber o que é que poderia satisfazê-la profissionalmente. E é frequente nas nossas sessões vir o tema fitness. Uhum. Ela gosta muito foi ginasta profissional, ou de alta competição, não profissional, mas de alta competição, e gosta muito de tudo o que envolve o ginásio, e é uma coisa que a satisfaz, e nas conversas que ela tem com os amigos fala sobre isso, nas contas que segue no Instagram é sobre isso, nas coisas que vê na televisão é sobre isso, então é um tema muito frequente na vida dela. E eu destaquei isso, olha, já reparaste que... E de imediato ela disse-me uma coisa que foi: "Pois, mas eu não quero ser pobre".
e eu não quero viver uma vida com instabilidade, porque toda a gente trabalha no fitness, trabalha com recibos verdes. E eu, sabes, então havia uma data de crenças Uhum. instaladas que nós temos que de alguma forma trabalhar, porque lá está, quando se abre a hipótese de uma nova possível, ainda estamos a olhar, não é, para as hipóteses, possível caminho que pode vir a ser uma possível nova identidade, não é? Temos que olhar para, espera lá, quais são as minhas crenças, quais são os preconceitos que eu tenho em relação àquilo, Uhum. não é? Exato, exato. E eu tive os meus também em relação, por exemplo, a quem trabalha na área das massagens, Uhum. não é? Sim, sim. Esse é o grande Então, potencial, não é? Das mudanças, que é obriga-nos, se nós quisermos aceitar o convite para a mudança, hum, para olhar para essas várias possibilidades e como é que elas mexem connosco, o que é que nos estão a dizer, o que é que a nossa resistência diz, não é? uhum, Um, Aqui na área da parentalidade e da família, também acontece isso, que é, não, eu sou uma pessoa casada, eu uhum, pertenço às casadas, eu não pertenço às uhum. divorciadas, Sim, sim. não é? Ou eu não pertenço às viúvas. Ainda há pouco tempo houve uma mãe que me dizia, não, não, eu não sou viúva, eu ainda sou casada, o meu marido morreu, mas eu sou Hum, casada. ok. Pois, o que é isso de ser O viúva que para é ela? O ser que é isso de ser viúva? casada para ela, não é? Exato, não é? Portanto, o que é que as coisas. É exatamente as mesmas coisas, repara. Sim, Né? sim, Tem tudo a sim. ver. Eu suspeito, e isto é uma forte suspeita que eu tenho, que a maior Então. parte dos processos, seja de mudança, seja de crenças, seja de satisfação das necessidades, seja, os processos internos são Hum. transversais a todas as áreas da nossa vida. Pois, talvez, sim. Parece-me que sim também. Há muitos caminhos semelhantes, não é? Muitos caminhos semelhantes portanto, explicitar os processos internos para mim é super interessante. Uhum. É, conta-me lá como é que foi dentro de ti essas coisas. Pois, 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 pois. Sim, eu gosto Olha, também. é Com o recurso da curiosidade, não é? também. Não, não tanto do julgamento, mas Não, de, não, é mesmo olha, a bora curiosidade, lá, conta-me lá, sim, porque bora eu lá só olhar para isso. Como é que isso está a acontecer aí dentro, aí não é? dentro, não é? Porque eu só consigo ver o que está fora. Exato, Se tu não me contares o que está aí dentro, eu não sei. exato. Então conta-me lá. Até porque nós fazemos muitas vezes isto, não é? Que é comparar o nosso processo interior, interno, o que conhecemos, com o externo dos outros. Uhum. Pá, é uma comparação um bocado manhosa. Ou bem É, comparamos os sim. internos com internos ou Sim, externos com sim, sim, externos, não sim. é? É muito injusto, muito injusto. Não Até porque é? normalmente o externo tende, nem sempre, mas tende a ser muito mais bonito do que aquilo que acontece lá dentro, não é? Porque as pessoas têm filtros e selecionam aquilo que passam cá para fora. Exato, e outras vezes muito mais dramático, não é? Quando Outras olhas vezes de muito mais fora é dramático, muito mais sim. dramático, depois percebes no Sim, interior aquilo até está a ser muito mais sereno do que sim, aparenta, mas tem aquele verdade. floreado todo, não é? E nesse aspecto, e olhando para a tua página, tu partilhas muita informação sobre Uhum, estes processos de mudança. sim, Um dos temas que sai mais, que aparece mais, que tu trazes muito para a discussão, para a conversa, para a uhum, consciência, sim, é o medo e a coragem. São dois sim, tópicos, não é? Curiosamente andam sempre de mão dada. Quando puxas o medo, puxas a coragem. Quando puxas o medo, sim, puxas a sim, coragem. sim, inevitável. Ah, fala um bocadinho desta dia do medo e da coragem. Uhum. Olha, antes de falar-te disso, eu gostava de te explicar o porquê de falar sobre Ok. isso. Ao trabalhar nesta área, com a mudança, seja ela qual for, há sempre um momento em que, como eu dizia há pouco, a título de exemplo, as pessoas às vezes até sabem o que é que querem, não é? Até têm alguma clareza, outras vezes não, mas muitas vezes até sabem o que é que querem. E quando chegam a esse ponto de clareza, então depois, ok, bora lá dar os passos para chegar lá. E quando entramos no processo de que passos é que são necessários dar para lá chegar, aí vem ao de cima alguns desafios, de será que eu tenho os recursos necessários internamente, externamente também, mas internamente para, e há uma data de medos que surgem, inevitavelmente. Uhum. Quando nós falamos em mudança, há medos que surgem. Porquê? Porque, bem, se nós pensarmos, formos olhar um bocadinho para o que é o medo, não é uma emoção básica, como outras que existem, se a principal corrente, aquela que é mais aceita, diz que são 5 emoções básicas, não é? A alegria, o medo, a tristeza, o nojo, a aversão, não é? E está-me a faltar Raiva. outra, a raiva, exatamente.
E o medo é uma emoção, como todas as outras, essencial à nossa sobrevivência, não é? Porque a função dele é proteger-nos do perigo, Claro. não é? Dar-nos informação sobre, alertar-nos para os perigos, não é? E se nós não tivéssemos medo, provavelmente a espécie humana já não existiria, não é? Porque nós correríamos uma data de perigos e provavelmente não sobreviveríamos a uma série deles. E o que acontece é que em todos os processos, inevitavelmente, surgem medos. E hum, quer dizer, opto por fazê-lo, por ajudar as pessoas a gerir esses medos, porque o medo não desaparece, não é? É uma emoção que faz parte de nós. É importante nós aprendermos a lidar com esta emoção. Então, identificar estes supostos perigos, não é? Porque nós muitas vezes sentimos medo, mas não sabemos exatamente do quê, às vezes, não é? Eu só sei que estou, ou epá, não consigo avançar, ou estou congelada, ou eu não quero olhar para aquilo, vou enterrar a minha cabeça em trabalho para não olhar para a minha relação que está disfuncional, ou vice-versa, não é? Vou curtir imenso e sair à noite, não é? Porque o meu trabalho está a correr muito mal e não quero pensar naquilo, não é? Então, como há desafios que vamos por fugir, há três respostas, não é? Possíveis, não é? Ao Exato. medo, não é? A fuga, o congelamento, o freeze, ou a luta, não é? O guerrear, que pode ser física ou não, não é? E, e então, hum, uma das coisas que eu percebi é que talvez o maior desafio das pessoas que me procuram não seja perceber o que é que querem, não seja dar os passos concretamente, mas sim o lidar com os seus medos e aprender a gerir os seus medos e ganhar coragem para conseguir fazer as mudanças. Não é? E dizias que o medo e a coragem andam muito a par um do outro, não é? E eu sou assim uma fã incondicional da Brené Brown, eu trato-a carinhosamente por Tia Brené, Ah, ok. Tia Brené para mim. Um, Ela tem frases incríveis e uma das coisas que ela diz em que eu acredito muito é que a coragem se mede pelo nível de vulnerabilidade que tu és capaz de expor de alguma forma, não é? Um, e, e então, quando nós falamos de medo, eh, eh, implica, inevitavelmente, momentos de vulnerabilidade que nós podemos querer olhar para e sentir o desconforto, que é real, não é? Hum, e tentar, hoje há estratégias estudadas, não é? Para eh, tentarmos lidar com esse desconforto e agir na mesma, não é? Então, foi importante para mim começar a falar um bocadinho mais sobre isto, porque acho que esta é a grande, grande barreira. Não é a única, mas é para mim, se calhar, a principal e é aquela onde eu sinto que se calhar quero estar a contribuir mais, sabes? Porque para tu descobrires o que é que tu queres fazer, compras um livro e tens uma data de exercícios e podes experimentar fazer esses exercícios e descobrir-te melhor, não é? Para perceberes que passos é que podes dar, se calhar também arranjas alguém que te ajude mais estrategicamente. Agora, neste campo de emocional, não é? De conseguir hum, ter a gentileza suficiente para olhar para os nossos medos e para tentar perceber que perigos é que de alguma forma eu estou a percepcionar ali à frente que me estão a bloquear um bocadinho o meu avanço. Hum, e o que é que eu posso fazer efetivamente para conseguir lidar com isto e avançar? Eu acho que é um trabalho que as pessoas não têm tanta consciência que é necessário ser feito, e por esse motivo
Eu quero tentar ajudar a trazer para a consciência a importância de olhar para isso e de nos podermos debruçar sobre esse trabalho. Yeah. É curioso porque, conforme te estava a ouvir, estava-me a vir esta hipótese. Será que o medo é o processo interno, tal que estávamos a falar, e a coragem é o Hum. processo externo, que é o que os outros veem? Mas, Hum. epá, sim e não é? A coragem também tem um processo interno, porque como é que cada Uhum. um de nós acede à sua coragem, também é um processo interno. Repara, para mim, a coragem é muito mais interna do que externa. Imagina o seguinte: imagina que eu vou dar uma palestra para 50.000 pessoas Uhum. e que se calhar, não faço ideia, tu não costumas dar palestras e até tens alguma dificuldade em falar em público, não parece que seja o caso, mas até Não tens é? alguma dificuldade, exato, Eu até tens gosto alguma imenso também. E dificuldade, estou pronta para os exatamente. 50.000, venham eles. Sim, 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 sim. Acredito que sim, que suspeitava. Mas que até tens alguma dificuldade, vamos para o cenário Não imaginário, é? não é? Até tens Vamos. alguma dificuldade em falar em público e olhas para mim e dizes: Uou, ela é super corajosa, como é que ela consegue estar a falar em frente de 50.000 pessoas, não é? E se calhar, no dia anterior, eu estive a falar para 1 milhão. Uhum. Portanto, para mim, 50.000 é peanuts, não é? Mais uma vez, cenário imaginário, porque eu não costumo falar para 1 milhão de pessoas. Se calhar, num dia, talvez, não sei. Um, e portanto, efetivamente, voltando à frase da Brené Brown, a coragem mede-se pela vulnerabilidade a que estamos expostos. Ou seja, se eu estou habituadíssima, estou confortável num cenário em que estou a falar para 50.000 pessoas, eu não estou propriamente a ser corajosa ao falar para 50.000 pessoas. Não é? Mas se eu pá, tiver um medo terrível de falar em público e for falar para 100 pessoas, eu posso estar a ser extremamente corajosa, Uhum. porque estou a dar um passo enorme de sair da minha zona de conforto. Não é? Estou a ir para uma zona de desafio, de epá, eu vou conter aqui a respiração e vou acreditar que eu vou conseguir e vou, como diz a Brené, entrar na arena. Uhum. Não é? Então é para mim mesmo muito subjetivo. Exato. Sim, E sim, faz todo o faz sentido? sentido, todo o sentido. Olha, a Brené Brown também fala de uma, tu falaste do ir para a arena, e ela fala Sim. de uma coisa que eu acho interessantíssima, que é ir para a arena Uhum. sem certezas de qual vai ser Sim. o outcome, não é? Sim, Porque quando sim, nós sim, vamos para a sim. arena com muita certeza do que vai ser, não é preciso propriamente uma grande Certo. vulnerabilidade. No fundo, o que tu estavas a dizer, alguém que está habituado a falar para 50.000 pessoas, todas as Uhum. semanas fala para 50.000 pessoas, a próxima semana vai falar para 50.000 pessoas, já tem muita experiência de qual é o outcome, não é? E, Exatamente. portanto, não se está propriamente a vulnerabilizar nem a fazer um grande passo de coragem. Ao Exatamente. contrário de alguém que fala para 0 pessoas, o Uhum. dia que resolve falar para 100, está a dar um passo gigante. Exato. E, É portanto, pode isso. ser. Então, o que me estás a dizer é que isto também tem a ver, de alguma forma, com a prática que nós temos dos passos que estamos a dar. Também. Uma das formas, lá está, práticas de gerir o medo, é quando nós percepcionamos, conseguimos ter clareza sobre qual é o perigo eventual de que aquele medo nos está a tentar proteger, é nos prepararmos para lidar com esse perigo. Olha, vamos à história da estabilidade financeira, não é? Uhum, Que a maioria das pessoas fala quando, vou mudar de trabalho e eu tenho medo de depois, ou perder o trabalho, ou de não ter, se eu for trabalhar por conta própria, de não conseguir vingar, e depois não ter rentabilidade, não faturar, por aí fora, não é? Pronto, uhum, este é o medo muito verbalizado, não é? Então, ok, se isso é uma coisa que te está a bloquear, bora lá tentar perceber como é que tu podes salvaguardar de alguma forma aqui, eventualmente, um colchão financeiro que te permita, durante um determinado período de tempo, ir explorar esse caminho, sabendo que tu tens salvaguardado ali uma quantia que pode ser. ah, no- Quando nós falamos aquilo que está mais convencionado para fazer mudanças de carreira é ter pelo menos 6 meses a 1 ano de equivalente aos custos
que nós temos no nosso dia a dia, não é? Uhum. Então, essa é uma estratégia prática. Ok, se tu tens receio, então como é que nós podemos salvaguardar isso? E trazer para a consciência também quais são os piores cenários que podem efetivamente acontecer, não é? Ok, vais passar fome, vais ficar sem casa, vais possivelmente morar na rua, o que é que pode acontecer? E quando trazemos clareza, não é? Para, ok, não, se calhar eu não vou passar fome porque eu sei que o meu irmão, a minha mãe, não sei o quê, me pode ajudar e me vai dar comida, não é? Se calhar eu não vou ficar na rua porque a minha casa até já está paga, não é? Ou porque posso ir para a casa dos meus pais, ou porque. E quando começamos a ver esses tais perigos a serem de alguma forma assegurados e abraçados, não é? Ok, eu vou ter conforto ali, vou ter conforto ali, eu vou ter conforto ali. Este medo que estava gigante, de repente, ok, afinal estou mais confortável, Uhum. sabes? E ainda que ele não desapareça, conseguimos preparar-nos, lá está. Portanto, a questão da experiência, às vezes não é preciso termos experiência efetiva, mas podemos visualizar cenários, quase um plano B, plano C, plano D, não é? Uhum. Em que nos percepcionamos lá à frente de alguma forma mais salvaguardados e por isso conseguimos avançar, não é? Então há esta preparação é importante para conseguirmos gerir o medo, de uma forma mais racional e funcional para podermos dar os passos. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. E no fundo é para sair daquelas respostas automáticas ao medo. Portanto, que é Claro, o tal fugir, o lutar ou claro, o paralisar, não é? Portanto, saímos do claro. automático e passamos para o consciente e faço essa planificação. Sim. Curiosamente, há quem utilize as respostas automáticas conscientemente. Deixa-me Uhum, explicar. Que é, sim. olha, e agora estou eu a consciencializar que eu tenho tendência a fazer isso. Que é, Hum, olha, eu sei que eu funciono bem perante o medo, a minha resposta tipicamente é o ataque. O hum, ataque não é físico no sentido de bater ou agredir seja quem uhum, for, até porque muitas vezes estes medos são de coisas imaginárias e coisas abstratas, não é? O medo de passar fome é abstrato, eu não vou atacar sim, a fome, não é? O sim. medo da insegurança são medos mais abstratos. Uhum, Como a minha tendência é o lutar, é o vai e faz. É hum, vai para a frente, fuga para a frente. uhum, E muitas vezes comigo funciona melhor o fuga para a frente. É para fazer, estou cheia de medo, então é mesmo para fazer. Quanto mais medo tenho, uhum, mais é a certeza que é para avançar, sabe? sim. E isto, por um lado, ajuda-me a lidar com o meu medo, embora seja conscientemente, de forma inconsciente. É, Uhum, vai, não penses muito nisso, vai. Por outro lado, traz também dissabores, como deves imaginar, não é? uhum. Porque quando vamos Porque para o não houve fuga, tanta reflexão assim, não é? exato, Vais no exato, imediato. exato, pronto. Mas eu acho que é muito fixe termos os dois recursos, porque nós também não Sim, conseguimos estar sempre permanentemente certo. conscientes em todos os processos, não é? Às Sim, vezes confiar no nosso recurso automático também pode valer a pena. sim, Outras vezes sim. precisamos mesmo de planear, quando isso nos está a bloquear, Sim, então é sim. mesmo Não, e até no instinto, não é? exato, exato, e até no instinto. Bora lá. Tens assistido a situações em que o medo de ficar torna-se muito maior do que o medo de ir? Uhum, muito frequente. Sim. Por acaso agora estava a pensar no medo de ficar é maior do que no medo de ir. Eu ia dizer muito, muito frequente, não. Muito frequente é o contrário. Às vezes o que acontece não é só o medo, é o desconforto já é tão grande, tão grande, tão grande. Não é tanto o medo de ficar, é mais o eu já não consigo, eu já não consigo, eu já não consigo e por isso tenho que ir. Uhum. Ontem uma cliente dizia-me que era mais fácil se acontecesse uma tragédia qualquer. Tenho um colega que trabalhava no trabalho que odiava, não sei o quê, depois teve uma trombose e despediram-no do trabalho. Ele teve não sei quantos meses para recuperar da trombose e depois, quando recuperou, decidiu seguir aquilo que queria realmente fazer. Era tão mais fácil se isto me acontecesse. E eu pensei, sim, quando a vida nos dá uma forcinha, só que vale a pena esperar pela trombose, vale a pena esperar pelo cancro, vale a pena assumirmos de certa forma uma certa responsabilidade, é importante. Agora, é um facto que quando o desconforto é muito, muito, muito grande, o caminho é só um, sabe? Já não consigo tolerar aquele desconforto de forma a que tenho que avançar para a frente. É, Já não me é mais suportável. é Não isso. é só o medo, sabe? Depois há outras emoções à mistura. Uhum.
Só que o que é que acontece neste campo, e acredito que no familiar também, não é? Já ouvi acontecer, mas especificamente no campo profissional, muitas vezes, a malta chega a um ponto ou de esgotamento e que depois fica disfuncional, não consegue ter capacidade para mudar, tem que se nutrir primeiro noutras vertentes, tem que cuidar primeiro de si, em termos de saúde mental e fisicamente, porque entretanto o esgotamento já trouxe uma data de Claro. sintomas físicos, não é? A Uhum. memória ficou afetada, ou a energia está afetada e provavelmente há algum distúrbio, ou em termos digestivos, ou em termos neurológicos, ou portanto há uma data de consequências depois físicas, e isto é importante que se saiba, não é? Que às vezes a malta espera tempo demais e depois tem que lidar com as consequências, não só no momento do esgotamento, mas depois, porque muitas vezes prevalecem consequências após Uhum. a crise, não é? Ou então estados depressivos profundos, não é? Em que há uma apatia brutal e as pessoas já não conseguem, já não têm recursos e é relativamente frequente pessoas chegarem até mim já nesse estado. E Uhum. eu não trabalho, hoje em dia, já o fiz, mas hoje em dia não trabalho pelo menos sozinha, trabalho sempre em parceria com psicoterapeutas e às vezes até com psiquiatras, hum, em situações de desequilíbrio grande do ponto de vista mental, não é? Uhum. O meu trabalho não é atuar no reequilíbrio da saúde mental, embora seja uma área que vá ter consequências com o trabalho que nós fazemos. hum, à partida, esperemos que positivas, não é? Mas, voltando à tua questão, acho que mais do que o medo de ficar. Também acontece haver, por exemplo, eu tenho medo de vir a ser a pessoa frustrada para toda a vida. E, portanto, como eu não quero ser essa pessoa, Uhum. eu vou avançar. Não é? E é agir porque frequentemente eu vejo que o passo é dado quando as pessoas são expostas a histórias dramáticas e que daí eu não quero ser assim, eu não quero ser aquela pessoa. O meu futuro, eu não quero que o meu futuro seja aquele. E por isso eu tenho que fazer alguma coisa. Mas é assim um curto espaço de tempo de ação. Se não agirem naquele curto espaço de tempo, eh, entretanto dormiram um bocado, já não se lembram daquela história e já não têm efeito sobre elas. Eu também assisto as pessoas a chegarem ao esgotamento e muitas vezes é com uma ideia, às vezes é paralisadas pelo medo, paralisadas Hum. pelo medo, e vão-se esgotando na não mudança. Uhum. Outras vezes são pessoas com muita força e muita capacidade e que têm para si que aguentam tudo. Eu Uhum. aguento, eu aguento, eu aguento, eu aguento. E aguentam mesmo, até o dia que Uhum. deixam de aguentar, não é? Sim. Eu gosto muito de lembrar que nós merecemos muito mais do que aquilo que conseguimos aguentar, não é? E, Uhum. portanto, ficar só no que nós aguentamos, porque a maior parte de nós tem uma capacidade enorme de aguentar. Agora, é Uhum. mesmo isso que nós queremos viver, não é? É isso, aguentar. E depois percebo que quando a pessoa já não aguenta, como tu estavas a dizer, já não aguento mais a insatisfação, o desconforto é Uhum. tão grande, muitas vezes há esse discurso interno que está ligado a medos, que é isso, Uhum. tenho medo de viver assim para sempre, tenho medo de tudo aquilo que não posso viver por estar aqui, tenho medo de ficar a pessoa amargurada, tenho medo Uhum. do exemplo que estou a dar aos meus filhos, Sim. tenho medo de chegar ao fim e sentir que não vivi a minha vida, não é? Uhum. Tenho medo de não chegar nunca a descobrir quem realmente sou, porque estou aqui a fazer um papel que não é o Uhum. meu. E depois Mas isso implica já, desculpa interromper-te, isso implica já uma reflexão e uma profundidade que nem todas as pessoas se permitem. Uhum, ok. Concordas comigo? Sim, sim. Quando chegamos aí, porque muitas vezes as pessoas vêm neste só não aguento, não aguento, não aguento. Ok, mas Sim. aguentas exatamente o quê que não aguentas? Uhum. E depois, quando começamos a perceber o que é que não se aguenta, chega-se a estas conclusões, não é? Exato. Algumas destas, há uma variedade brutal. Mas são versões disto, Uhum. são variações destes medos que também são medos, não é? Uhum. Porque Sim. o medo tem a ver com o tal perigo que tu estavas a falar de Sim. podermos ficar magoados fisicamente, mas nós também somos seres psicológicos e emocionais, portanto, para nós também é muito duro psicologicamente
não nos satisfazermos, não nos revelarmos, não crescermos. Para nós, a nossa parte psicológica também, para sobreviver, precisa de ser alimentada, estimulada, Uhum. desenvolvida. Por isso, e a parte emocional é a mesma coisa, sermos magoados emocionalmente, ficarmos com mazelas emocionais, para Uhum. nós também é tão doloroso como as físicas. Hoje sabe-se, não é? Que os Sim. circuitos neuronais da dor física são os mesmos da Uhum. dor emocional e da dor psicológica. E, Uhum. portanto, o medo, quando as pessoas às vezes chegam, mas tens medo de quê? E depois desvalorizam medos que têm mais a ver com Uhum. coisas emocionais e psicológicas. Esses medos são tão reais como os medos físicos, não é? E doem tanto como os Reais e medos físicos. E legítimos. legítimos. E doem tanto como os físicos. Uhum. Às vezes até Uhum. doem mais. Sim, eu ia arriscar a dizer isso. É, Até porque, como é mais difícil de os detectar, porque nós não estamos treinados para isso inatamente, não é? Enquanto que uma dor física, nós rapidamente percebemos que me dói o braço, é o braço que me dói, não é? É mais desafiador conseguir realmente tomar consciência do que é que me está a doer emocionalmente exato. e como é que eu posso ultrapassar aquela dor, ou pelo menos acolhê-la, não é? E olhar para ela e tratá-la com gentileza. Sim. Esse o acolher da dor também é um processo incrível, não é? De andarmos a trabalharmos, fomos muito Uhum, habituados, fomos muito treinados a fugir da dor uhum, e a evitar a dor. uhum, Portanto, ter essa receptividade, ok, isto dói mesmo, bora lá, chega aqui, eu sei que dói, uhum. e deixa receber essa dor. A nossa tendência é vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair Sim, sim, sim. E é uma tendência mesmo fisiológica, não é? O daqui. nosso Claro, corpo está preparado para nos proteger da dor, não é? é, Então, é realmente todo um processo, um exercício efetivo, não é? Conseguirmos é, ter essa capacidade de acolher a dor, não é? De ficar ali em desconforto para conseguir de alguma forma ultrapassar, porque no caso das dores emocionais temos mesmo que as acolher, não dá, elas dificilmente se esfumam, sim, mas não físicos também, repara, é tão paradoxal. Que a mesma coisa que nos salva pode ser a mesma coisa que nos mata. é? Repara, termos medo da dor física pode nos salvar, claro, senão eu meto mais estrada e levo com um caminhão, Sim, pode nos salvar. Mas também nos pode matar, entre aspas, figurativamente, quando impede de fazer coisas que implicam algum desconforto físico. Por exemplo, correr uma maratona ou uhum, querer desenvolver fisicamente uma parte qualquer do meu corpo, preciso fortalecê-la. Imagina, tenho problemas uhum, lombares, preciso sim, fortalecer a parede abdominal, portanto vou ter que trabalhar uhum, os abdominais para a minha parte lombar ficar menos uhum, massacrada e menos sobrecarregada. uhum, Isto implica um esforço físico que sim, causa dor, mas se eu não sim, passar por ele, não vou resolver o meu problema. Portanto, sim, e isto é verdade para tudo, não é? Mesmo a parte emocional, o escaparmos à dor emocional, é super importante. Aliás, nós temos mecanismos tramados que nos impedem de sentir dor, não é? uhum, Pessoas que passam por coisas muito traumáticas têm esses mecanismos muito acionados para evitar uhum, contactar com essa dor. Por outro uhum, lado, e é o que nos salva, para podermos uhum, continuar a funcionar. Por outro lado, também é o que nos mata, porque se não formos lá, há partes de nós nunca vão ser vividas e, portanto, também temos uhum. que ir lá, não é? É curioso como nós, o mesmo mecanismo serve duas coisas tão diferentes. Sabes que eu costumo dizer que sou uma fã incondicional da psicoterapia e Uhum, recomendo muito aos meus clientes e costumo dizer que a terapia me salvou, que é um facto. Eu tenho 10 anos de terapia, na verdade tenho mais, tenho muitos anos de terapia em cima. Hum, e para mim, um dos momentos-chave da minha vida foi quando, em terapia, eu percebi que a minha salvação, entre aspas, passava pela exposição à vulnerabilidade. E por isso é que para mim é tão importante falar disto, uhum, sabes? É mesmo que uma causa minha. Porque se calhar faz sentido partilhar aqui um bocadinho da minha história para contextualizar. Quando eu tinha 9 anos, um dia cheguei a casa e encontrei a minha mãe deitada no chão com uma corda ao pescoço. E portanto a minha mãe suicidou-se e fui eu que a encontrei,
que vivi aquele momento, não é? E o que é que aconteceu em mim? Eu, portanto, tinha um irmão com 3 anos na altura, tinha o meu pai, que trabalhava fora, e, portanto, vi-me de alguma forma como alguém que estava sozinho. Né? E de alguma maneira eu decidi que iria ter que sobreviver sozinha, que lidar com a vida sozinha. O que não era Consciente para verdade. ti, mas foi consciente isso. Tens Sim, memória de pensar isso? sim, 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 Ok. sim, sim. Sim. Não era verdade, porque felizmente houve muito amor à minha volta, fui super acolhida, fui e fomos. Mas a verdade é que, de alguma forma, eu internalizei aquilo, ao ponto de eu achar que nunca me iria apaixonar na vida. Eu achava que ia crescer e que até me iria relacionar com pessoas e tal, e envolver-me, porque até achava piada essa parte, não é? Quando ali na adolescência a coisa vem. Mas lembro-me perfeitamente das primeiras relações que eu tive. Eu abertamente dizia: Olha, eu estou aqui para isto, se queres, queres, não queres, não queres, e vou à minha vida, sabes? Havia uma coisa que, inconscientemente na altura, naquele momento, não é? Naquele caminho, naqueles anos, de eu não me vou agarrar a ninguém. Emocionalmente eu não vou ficar ligada a ninguém. Exatamente, exatamente. Porque eu tenho que sobreviver sozinha. E porque eu lidei lá atrás com uma experiência que de alguma forma vivenciei como abandono, e portanto eu não quero ser abandonada novamente, sabes? E, e para mim foi completamente aterrorizador, quando me apaixonei. Eu estou há 16 anos com a minha mulher, portanto eu tenho 34 desde os 18 anos, e foi aí que me apaixonei verdadeiramente pela primeira vez. E eu lembro-me de entrar em pânico, de o que é que eu vou fazer agora? Não era suposto, não é? Sim, eu tinha tudo controlado e tinha que continuar a controlar tudo. Como é que agora eu vou lidar com isto? Uhum. Sabes? Então foi um desafio muito, muito grande agora lidar com estas emoções, não é? Mesmo não só nas relações, profissionalmente e tal, achava que ia, fazia, acontecia, e controlava, e dominava, sabes? Uhum. Um, e em terapia percebi que a minha salvação passava por tirar um bocadinho a armadura, que foi importantíssima, importantíssima, sabes? E provavelmente eu não teria realmente sobrevivido se não tivesse arranjado esta estratégia de bora lá, tu consegues, vai, 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 tu sozinha vais lidar com a coisa, não Uhum. é? Porque efetivamente eu sentia-me sozinha, portanto eu tive que conseguir lidar com a coisa sozinha. Não é? E portanto foi importante para mim essa estratégia de sobrevivência, essa defesa, mas chegou a uma altura que começou a ser altamente prejudicial. Lá está. E portanto eu tive que aprender, e foi muito desafiante, aprender a vulnerabilizar. E ainda hoje estou em construção, não é? Quer dizer, eternamente vou estar a fazer esse trabalho. E a minha. Há pouco dizias em off, vou se calhar cometer aqui uma inconfidência, mas que quando estás muito cansada tendes a ir mais para a irritação, não é? Sim. Que vem assim mais a raiva, vá, digamos assim. Um, e comigo, aquilo que tende a acontecer é não só no cansaço, vou também para esse lado, mas durante muito tempo não me permitia vivenciar a tristeza e virava para a raiva. Ah, sim, eu também. Ah, sim, sim, também. Totalmente. Que é, sempre que ia para emoções de valência mais negativa, Uhum. eu agarrava na raiva e tudo à minha frente, Tal e qual. e impaciência, furacão. Uhum. Então,
começar a permitir-me olhar efetivamente para o que é que está aqui. Agora eu tenho esses alertas, não é? Tenho essas bandeirinhas vermelhas. Sempre que eu estou mais impaciente, oh, espera, o que é que está aqui a acontecer? Deixa-me lá olhar aqui para dentro o que é que não está aqui tão equilibrado que me está a fazer ter este tipo de comportamentos, este tipo de atitudes. Que é muitas vezes lá está uma resposta ao medo, não é? Yeah. É ir para a raiva, não é? Então, hoje, e por isso é que o autoconhecimento é tão importante, não é? É perceber que, no meu caso, eu tendo a responder assim, é importante para, assim que eu constato que estou a ter determinado tipo de comportamentos, espera, ok, vamos parar, não é? Vamos parar, vamos refletir, vamos tentar perceber o que é que há para aqui para ser olhado, para ser visto, não é? E para ser sentido, Yeah. para ser realmente experienciado, não é? E voltando ao medo, hum, para mim, uma das principais formas de lidar com o medo é, obviamente, primeiro detectar, não é? Olhar para ele, mas é falar sobre ele. Não é? O simples facto de partilhar, e acontece o mesmo com a vergonha também. Quando pomos em palavras ao outro, claro que terá de ser alguém que conquistou a nossa confiança, não é? Alguém que nós amamos, que nos compreende, que é um porto seguro, não é? Não sinto medo, vi que tenho medo, me identifiquei e agora vou pôr o megafone, vou para a rua gritar que, olha, só para avisar. Não é isso, não é? Claro. É com alguém com quem me sinto confortável, com quem me sinto segura, poder partilhar, dizer, olha, gostava de falar contigo, eu estou a sentir aqui algumas coisas e precisava de falar um bocadinho sobre isto. E só ouvirmos-nos a falar e ser acolhido por alguém é bem que andado para desconstruir aquilo e para diminuir imensa sensação, e muitas vezes a resposta de ou a raiva, ou o pavor, ou o congelamento, portanto, as respostas possíveis que existem. Sim. A Faz sentido? vergonha faz-me todo sentido. A vergonha e o medo crescem muito na escuridão e Sim, na solidão, não é? sim, Postas sim. à luz, aquilo parece tipo os vampiros. É isso Ah, mesmo, é isso mesmo. esfumam-se bastante mais. E essa questão de partilharmos com alguém de confiança é muito importante, porque muitas vezes à nossa volta temos pessoas que já deram sinais, não é muitas vezes, felizmente, eu estou a dizer muitas vezes, não é muitas vezes, mas há pessoas que vivem em contextos profissionais ou familiares, em que à volta já tiveram experiência suficiente para perceber que vulnerabilizar-se com determinadas pessoas pode ser mesmo Uhum. perigoso, não é? E então também Sim. sabermos escolher as pessoas com quem podemos fazer esse espaço. Ter esse Pode até ter o, hum, o resultado oposto, não é? Quando eu estou altamente vulnerável e vou expor essa minha vulnerabilidade a alguém que não é o tal porto seguro, e corro o risco de ser julgado e disso ainda aumentar e ter mais certezas, ok, eu tinha medo daquilo, então agora mesmo é que eu não vou, porque isso, já sei. é E isso, amplifica ainda mais é isso. a emoção que estamos a É, vivenciar, não é? sim. Portanto, esta parte de ser com um porto seguro é mesmo É importante. mesmo muito importante. E quando não temos, ou ainda não conseguimos identificar alguém como Uhum. porto seguro, às vezes um profissional pode fazer esse Claro. papel. E às Sim, vezes depois sim. desse trabalho feito conseguimos descobrir, afinal aquela pessoa também é, afinal aquela, eu é que não estou bem Exatamente. acostumada ainda a isto. Sim, Isso sim. é super importante. Achei também piada, Maria, tu teres falado que esta tua relação com o medo e com a Hum. coragem, que tem a ver também com coisas pessoais tuas, e depois Sim, acabaste sim. por trazer uma coisa muito forte, pessoal, uma Uhum. vivência muito impactante, é fácil de Uhum. imaginar, não é? E como tu também mencionas o tal fator acidental na nossa vida que traz coisas novas, inesperadas, Sim. né? O tal fator acidental. No teu caso, esta tua relação com o afeto e com a intimidade e que tu resolveste, eu lido bem com isto, basta não ter. Uhum. Uhum. Basta não ter intimidade Exatamente. emocional, posso ter Emocional. intimidade física, mas Exatamente, ter- exatamente. portanto, E se calhar até quero ter essa intimidade sexual agora. Emocional, não, muito obrigada, não é? exato, não vamos esperar que isso só baralha, só com Certo, código e pipa, exato. né? Isso dói, Exato. isso pode doer, então Sim, vamos para sim, outra coisa. sim. E nesse teu contacto teres descoberto e teres-te entregue a estas vivências e esse Uhum. crescimento, não é? Tu também dizes uma coisa, tu falas da Brené Brown, diz coisas incríveis, e diz, eu também sou Uhum. fãzaça da Brené Brown, mas tu também dizes coisas incríveis. Ai, é. Diz, olha, uma que eu registrei, é que a vida cresce na medida da tua coragem. Uhum.
E quanta coragem tu precisaste para enfrentar esse teu medo? Não é? Hum, é. Sim, porque repara, quando nós ficamos bloqueados nos nossos medos, a palavra é certa, há um bloqueio, não é? Acabamos por não nos permitirmos experienciar. E esta é uma palavra-chave também. Permitir-nos experienciar, correndo riscos, não sabendo aquilo que tu falavas há pouco, não é? Não sabendo qual vai ser o resultado, mas é a experiência que nos permite crescer, descobrir, viver, não é? Então acredito mesmo nisso, que, É. que a vida cresce na medida da nossa coragem. É importante também, e se calhar falarmos sobre isto, é normal que haja fases em que nós, pá, temos imensa coragem, e bora, bá, 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 e desbravamos imenso, pá, e depois temos que respirar um bocado e deixa-me visitar outra vez aqui a minha zona de conforto, ficar aqui um bocadinho só, assim, na minha rotina e, pá, ganhar outra vez energia, porque Uhum. não podemos também estar sempre a desbravar, não é? Exato, exato. Isso é altamente desgastante, Uhum. porque energeticamente nós estarmos a ser corajosos é desafiador, despende efetivamente muita energia. Yeah. Sim. Então, é importante irmos ali com doses homeopáticas e depois umas doses maiores, mais alopáticas, não é? Indo aqui para um vocabulário mais medicinal. hum, e irmos tendo essa consciência de, ok, e está tudo bem, mesmo que nós até queiramos, porque também há este perfil de pessoa que acha que tem que estar sempre, sempre a ser corajoso, mesmo que queiramos ser uma pessoa corajosa, seja lá o que isto for, não é? E identificado, visto, termos esta autoimagem de eu quero ser uma pessoa corajosa, não é? Depois cada um tem este conceito de forma subjetiva, não faz de nós menos corajosos estarmos um bocadinho quietinhos, não Yeah. é? Só a marinar um bocado. Yeah. Sim, É importante também. sim, às vezes também é preciso ter essa coragem, né? Sobretudo para as pessoas do fazer, 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 Uhum. ter a coragem de Sim, implica desfrutar, coragem não também, é? é um A facto. coragem de desfrutar, a coragem de ficar no platô e ficar Uhum. na rotina e ficar no conforto e não estarmos sempre. Também às vezes é preciso coragem. De facto, acho que tocaste num aspecto super importante, que é a coragem para cada pessoa. Para Sim, algumas pessoas a coragem é ir e avançar, para outras pessoas a coragem é fica. Consegues ficar, sim. aguentas ficar. É que há quem não aguente ficar e tem que sempre olhar para a Sim, frente, não é? Acho que no fundo tem mais a ver é o que é que nos faz mover. Porque nós também podemos estar aí para a frente, aparentemente com muita coragem, e no fundo estamos a fugir do medo. E não é bem a usar a olha, coragem. falaste de algo que me fez lembrar mais uma vez uma experiência minha. Pá, estou a falar muito de mim, Não, hã? mas é que eu queria mesmo falar de ti É, também, sim. perfeito, pronto, então está tudo certo. Hum, recentemente fui mãe. Há 5 meses atrás nasceu o nosso Bernardo. E antes do Bernardo nascer, eu estava com um registro profissional de fazer, 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 e assim, um bocadinho até já perdida, porque já estava na rodinha do hamster. Uhum. Hum, e 2, 3 meses antes de Bernardo nascer, houve algumas mudanças na nossa vida. Comprámos uma casa, não sei o quê, pá, coisas que mexem e que exigem muita coisa a acontecer, não é? Além de toda uma gravidez. Hum, e eu comecei a sentir-me em desequilíbrio e eu própria estava numa fase de preparação para ser mãe, com muitos medos. Uhum. E havia um que era gigante, que é legítimo e que não é difícil de perceber, hum, que era o poder não estar bem psicologicamente Ok. para o meu filho e poder faltar-lhe algum dia, sabes? Yeah, minha história. Claro, claro. E, e então, eu cheguei a uma altura que pensei, eu tenho que me equilibrar, eu tenho que fazer aqui alguma coisa para estar melhor do que aquilo que estou. Não tinha a expectativa de estar fantástica, mas sentia-me em desequilíbrio porque estava muito cansada.
Isso era claro para mim. Eu sabia que estava muito cansada, porque estava a trabalhar muito. E, e não queria receber o meu filho naquele estado. E então hum, tomei uma decisão que implicou imensa coragem da minha parte. Imensa mesmo, porque é o oposto do meu padrão normal, que foi parar de trabalhar um mês antes do Bernardo nascer. E foi muito desafiador, e é um exemplo daquilo que tu estavas a dizer, não é? Para alguém que tem um registro de avançar, 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 é preciso muita coragem É, para parar. é. E foi hoje, olho para trás e penso, pá, que bom que eu tive essa capacidade. Mas foi difícil a muitos níveis. Foi difícil, hum, primeiro, lá está, voltamos à identidade profissional, não é? De eu me ver de uma determinada forma. E mais, parte do meu trabalho implica também ajudar as pessoas a terem um bom equilíbrio no seu dia a dia, a terem uma boa gestão de tempo, a conseguirem priorizar os seus momentos, a terem práticas de autocuidado. E eu estava num caminho, sabes, muito disfuncional comparativamente com aquilo que até me sentia um bocado impostora, sabes, Aham. naquela fase. Uhum. Também tenho disso. Sim. Um, e, e então foi preciso mesmo muita coragem para várias coisas. Foi preciso coragem para eu assumir que era importante para mim parar. Foi preciso coragem para falar com os meus clientes que até estavam ao corrente da situação, e eu disse-lhes que quando o meu filho nascesse eu ia parar durante alguns meses de trabalhar, tomei essa decisão. Se calhar é importante referir aqui, o meu filho nasceu, mas quem gerou foi a minha mulher, portanto, Uhum. porque as pessoas podiam pensar, não, mas tens direito a 6 meses de licença. Sim, a minha mulher tem direito, eu não tenho, porque para o Estado eu tenho a figura de pai e não a figura de mãe, e portanto eu não usufruo dos 6 meses de licença de maternidade, ou lá como é que se chama. E, portanto, eu optei por me organizar financeiramente para poder parar e estar nos primeiros meses de vida com o meu filho. Então foi muito difícil para mim, hum, falar com os meus clientes e dizer: olha, eu sei que ainda não, o meu filho ainda não nasceu, mas eu preciso de me reequilibrar, preciso de me preparar para a vida dele e, portanto, nós vamos ter que parar os nossos processos, e que foi de uma forma um bocadinho abrupta, Uhum. porque não havia essa previsão, não é? Ok. E foi muito difícil para mim ter coragem para parar. Lá está. Isso também é importante, não é? Percebermos que a coragem não é propriamente uma coisa confortável, que, ok, agora enchi-me de Sim. coragem, vou e não custa nada. Não. A Sim, sim. coragem é ir apesar do que custa e apesar do Exatamente. medo, não é? É no Mas, desconforto. olha, e reparei, estás a ver porque é que eu te admiro tanto? Tu tiveste a coragem de Hum. dizer e de assumir que foste corajosa. A maior parte de nós não tem essa Sim. coragem, não é? Espera esse Sim, reconhecimento, espero que alguém sim, repare que eu fui corajosa, mas dificilmente, olha, vês, eu fui corajosa, eu aqui consegui ser sim. corajosa. Nem todos temos essa coragem de assumir quando fomos corajosos. Até porque muitos dos meus clientes se veem nestas situações e eu acredito no poder da partilha. Não, ninguém é mais referência do que ninguém, mas acredito que todos podemos ser impactados por exemplos, sabes? Uhum, E sim. portanto, eu senti até um bocadinho de obrigação Uhum, e podia não o ter feito, sim. mas de ser genuína realmente e me vulnerabilizar, dizer, olha, eu preciso parar por isto. Eu sinto isso também. Eu também acredito nesta relação, mesmo quando estamos a servir pessoas. Há quem tenha Hum. muita convicção que quando estamos a servir pessoas temos que ser mais distantes do ponto de Uhum. vista emocional, Sim. temos que ser um excelente exemplo, Uhum. no sentido. O excelente exemplo geralmente é no sentido de uma imagem Sim, muito sim, perfeita, não é? realizada, não é? Sim, E eu acredito nisto, acredito muito no igual valor, eu acredito eu muito também. na honestidade e na autenticidade, e portanto, nós vivermos com os nossos clientes aquilo que para nós são os nossos valores, acho que é mais importante do que apregoá-los e depois não Sim, os praticar, não é? sim, sim, sim. E Olha, mostrarmos também a nossa imperfeição genuína, não é? Termos exato, essa capacidade. a nossa Eu, humanidade, a nossa sim, humanidade.
É só isso, nós temos que mostrar a nossa humanidade. Exatamente. E esta ideia de que os terapeutas, os coaches, os Uhum, médicos, os uhum. psicólogos têm que ser uns seres um Sim, bocadinho. estar num palco, não é? Isso. Exato, um bocadinho. Assim, eu também eu partilho dessa tua opinião e eu aprendi isso, sabes como, Mafalda? Precisamente quando fazia terapia enquanto paciente, com a minha primeira, na verdade não foi a primeira, porque eu fiz pedopsiquiatria quando em criança, não é? Mas a minha grande terapeuta, hum, eu sentia verdadeiramente quando ela se vulnerabilizava e partilhava, não é? Tinha essa gentileza para comigo, não é? De partilhar algumas dores, desafios dela, aquilo fortalecia-me. Eu sentia, ok, e tinha de alguma forma como um exemplo verdadeiro, não é? Como alguém real. Isso, é. E quando mais tarde, muito mais tarde, eu vim a fazer este trabalho, uma das primeiras coisas que eu pensei, e pensei mesmo, foi: eu quero ser assim. Eu acredito genuinamente no poder da partilha e, portanto, não é o meu palco, não vou para ali falar de mim, não é? Exato. Mas há momentos em que eu sinto de partilhar, acho que é um serviço, Exato. é posto ao serviço. Sim, exato, exato. No fundo tem a ver com alimentar a relação, não é? Hum, Uma relação mais sim. equitativa, mais sabendo que a Uhum, responsabilidade à partida é de quem presta o serviço, naturalmente. Uma coisa não sim. invalida a outra. Olha, a conversa vai super boa, vai super longa. Coisas que eu não queria mesmo deixar de falar Bora. contigo. Olha, uma delas tem a ver com esta história do equilíbrio. Hum, Como o equilíbrio, se nós pensarmos de forma abstrata, o equilíbrio é uma forma de se avançar ou de ficar imóvel, mas sem grandes alterações do que uhum. está. Mas eu vou percebendo que isso não é, que o equilíbrio nem sempre é assim. Há equilíbrios que nós mantemos no desequilíbrio e isso para nós Sim. pode ser um equilíbrio. Para a vida, tudo que é vivo é dinâmico. É. Uhum. É dinâmico. Nós oscilamos. As células vibram, os átomos vibram, percebes? Uhum. Há movimento, inevitavelmente. E, portanto, o equilíbrio não é propriamente estarmos parados, é acompanhar, é fluirmos com o Exato. movimento. Yeah. Não Só é? que há quem ache que esse movimento não pode ser muito amplo, porque senão estás em grandes desequilíbrios. E o que eu Não, sinto ouve, depende, repara, a vida traz surpresas. Tu não controlas tudo, não é? Se calhar, se controlasses, poderia ser um equilíbrio muito. Mas mas mesmo não. assim, sabes, olha, eu sinto dentro de mim, às vezes, em certas fases da. Nem sei se é da vida, se é do meu ciclo, se é da lua, se o que é, se é das Uhum. marés, não sei. Sim. Em que há alturas em que sinto muita necessidade de fazer determinadas coisas, muito, Aham. quase eu quero isto, eu sou Sim, sim, feminina, sim. passava o dia nisto, e pouca necessidade de fazer outras. E depois, Hum. por algum motivo que eu nem sempre identifico qual é, aquilo muda, já não me apetece tanto fazer Sim. isto e agora ficou mais ameno e mais sereno e estou com mais vontade de tomar conta de outras coisas. E Uhum. também acho que temos esse mito que o equilíbrio é sempre uma oscilação necessária, mas uma oscilação pouco ampla. E às Hum. vezes nós precisamos mesmo de ser. Há umas pessoas mais, outras menos. Há pessoas que precisam ser mais Sim. intensas nesses É equilíbrios, outras isso. precisam menos. Só que esta coisa, e isto eu acho que é a tal história do poder da partilha, porque se nós todos partilhássemos mais os nossos processos Sim. internos, todos percebemos que afinal há uma diversidade brutal de fazer estas coisas, não é? Há uma Exatamente. diversidade brutal. Não há formas certas, nenhuma nem várias, não há formas Exato, certas. exato. E mesmo Há para a a mesma tua forma, pessoa, e mesmo a para a cada mesma momento, pessoa, a cada é momento. isso. E mesmo para a mesma pessoa, essa fórmula vai mudando, coisas serviam, Claro, deixam de servir. claro. Tu falaste também de uma coisa da fatalidade, de aquela pessoa que pensava, olha, quem me dera ter uma trombose, porque assim era Uhum, despedida e assim depois recompunha-me e uhum, assim a seguir seguia uhum, com o meu projeto e com o meu sonho. uhum. Sabes que aqui no meu contexto também acontece essa versão, Pois. que é quem deseja separar-se, mas não consegue ter a coragem de enfrentar e de lidar Uhum, com isso, há uma fase em que deseja muito que a outra pessoa se apaixone e que saia ela da hum, relação. É quem me dera que pois. ele se apaixone ou que ela se apaixone, arranje alguém e vá ser feliz com essa pessoa e assim eu fico livre desta relação. Uhum, Ah, isso muitas vezes sim. tem a ver com movimentos de não querer reparar, e não é tanto tu não saber lidar, porque eu até sei lidar, eu não sei lidar com as consequências das reações dos outros.
E, portanto, se a vida me obrigar a isto, eu não tenho a responsabilidade, o ónus da responsabilidade, não é? Uma coisa é eu ser vítima, outra coisa é eu ser responsável por, não é? Exato, e a ter que assumir isto à partida. Mas repara, são versões do mesmo Sim, mecanismo. sim. É tão São. bonito de se ver, é incrível. É mudança, como tu dizias, não é? Não é mesmo? Exatamente a mesma coisa. O processo interno é igual. É tal e qual. Sim. É tão, tão, tão curioso. É mesmo, mesmo, mesmo giro. Tu dás 3 dicas para superar os obstáculos, as adversidades, diria eu, e há uma primeira dica que não pertence a essas 6, mas que é super importante. E que eu acho que Então, eu acaba já nem me lembro do que é que já tu não te estás a lembro. dizer, mas Pronto, recorda-me. deste seis Ah, dicas foi? e depois eu comecei a apontar. A primeira, tu não dás como dica, mas dás como premissa para se poder lidar com a mudança e com a adversidade, que é aceitar e assumir que vai sempre haver obstáculos. Exatamente. Sim, importantíssimo. Pronto. Sim. Portanto, isto não Sim. pertence às dicas, é a É a premissa, maior é o dica. básico. Sabes que todos os meus clientes ouvem isso. Todos. Sim, Inevitável. é isso, há sempre obstáculos. Na parentalidade é a mesma coisa, não é? Nas relações familiares, por muito que as pessoas gostem umas das outras, por muito saudáveis, haverá sempre fricção, haverá sempre obstáculos, haverá sempre dificuldades. E isso nem é bom nem é mau, é o que é, não é? A forma como nós depois lidamos com isso é que pode ser mais construtivo ou menos construtivo, mas vai sempre haver. E mesmo quando não há os outros, dentro de nós próprios, nós temos forças às vezes antagónicas dentro de nós, uma puxa-nos para um lado, outra puxa para o outro, e portanto ter que à partida lidar com obstáculos é super importante. E acho giro que quem faz as mudanças frequentemente se esquece porque é que as fez. E quando aparecem os primeiros obstáculos durante a mudança, fico, para que é que eu fiz isto? Para que é que eu mudei? Afinal estava... E já se esqueceu dos obstáculos onde estava, que também lá Sim. estava, não é? E o do propósito, não é? Do que é que eu levou. E a mudança, quando pretendemos fazer um processo de mudança na esperança de que é para correr tudo bem a partir daqui, Pois. que ilusão, não é? Pois. Estou em desconstrução de uma coisinha muito chata que se chama perfeccionismo. Ah, Mas estou em desconstrução há muitos anos, sabes? Pronto. Mas sou uma dessas que, pronto, olha, eu ia dizer fui brindada, mas não fui, aprendi alguns, não é? Claro. isso, exato. Então, para o meu próprio desenvolvimento, para que eu pudesse permitir-me fazer algumas coisas, não é? E diminuísse um pouquinho o medo de falhar, a determinada altura eu criei assim, um género de um esquema a que chamei a posição do estagiário, que é que se enquadra a nível profissional, mas em tudo na vida, ok? Que é, ok, eu quero ser X, quero ser carpinteiro, ok? Quero ser carpinteiro e nunca fui carpinteiro. Então, há várias coisas que é importante eu permitir-me fazer. Uma delas é, se calhar vou ter que ir aprender, estudar alguma coisa, ler sobre, ou falar com alguém, aprender como é que aquilo se faz, não é? Depois de aprender, ter as noções, o conhecimento, se calhar vou ter que experimentar. Pá, se calhar em minha casa, vou ali para a garagem, qualquer coisa, experimentar, fazer uma cadeira, não sei o quê, pronto. E fazer assim, de uma forma assim, não tanto profissional, mas experimentar, treinar esse ofício ou essa característica. Eu quero ser mais empática, ok, vou ver o que é empatia, eu quero saber um bocadinho sobre o que é empatia, ok, agora se calhar vou experimentar, vou treinar um bocadinho. Portanto, isto vale para tudo, ok? Vou treinar um bocadinho a carpintaria, voltando ao exemplo da carpintaria. Ok, agora, se calhar, eu já experimentei um bocadinho aqui sozinha, se calhar vou experimentar, tentar ir estagiar efetivamente, ou seja, vou tentar fazer profissionalmente isto com alguém, se calhar até posso ver se há algum amigo que precisa de fazer alguma coisa, portanto, expor-me a outro nesta coisa que eu estou aqui a querer fazer, ok? Vou fazer já não só para mim, mas fazer com alguém, que eu posso estar a ser pago ou não por isso, ok? Mas vou experimentar-me a outro. Inevitavelmente, quando eu começo a experimentar, o que é que vai acontecer? Eu vou errar. E só depois de errar é que eu vou realmente começar a aprender a evoluir. Sabes? Não existe. E esta foi uma premissa importantíssima para mim. Eu encaixar isto. Para que eu possa evoluir, eu vou ter que errar. Dificilmente vai existir evolução e aprendizagem efetiva se eu não errar. Então, se eu quero ser carpinteiro profissional,
Eu sei que a determinada altura do processo, portanto, nestas etapazinhas, que podem ser desta forma ou não, não é? Eu vou ter que estar à espera do erro. E quando o erro vem, se eu já sei que ele vai vir, pá, vai ser desconfortável, vai. Mas se eu tiver um olhar de gentileza, tipo, ok, eu estou a aprender, eu sou estagiária neste campo da empatia ou da nova relação ou do que seja, não é? E portanto, eu sou estagiária, errei, está tudo bem. É nesta altura que eu sou estagiária que eu posso errar à vontade, não é? Ainda que sendo profissional eu também vou errar, não é? Mas há um olhar, quando nós partimos deste pressuposto de o erro vai acontecer, quando ele acontece, conseguimos ser mais carinhosos connosco mesmo e dizer, ok, está tudo bem, tranquilo, olha, foi chato, foi, vamos lá ver como é que podemos melhorar isto, mas faz parte. Humanizar aqui o processo é importantíssimo. Estavas a contar isso assim, olha que engraçado, eu de alguma forma, quando me separei, fiz uma coisa parecida a isso, que nós ainda estávamos juntos, eu estava ainda com o pai dos meus filhos mais velhos, e já tínhamos percebido que a relação não dava para avançar, que íamos ficar por ali, mas houve uma série de meses que foram necessários para organizar claro. as coisas. E nesses meses, eu já, muitas vezes, saía sozinha com os miúdos, fazia as são 3, e eu saía Eras sozinha. estagiária. E eu dizia isso a mim própria, olha, Mafalda, no fundo estás a ensaiar o que vai acontecer. É E às vezes isso. começava a ficar aflita, tipo, isto é difícil, ou não está a correr tão bem, ele devia ter vindo para ajudar, eu não sei o quê. E eu começava a ficar irritada e depois lembrar, não, tu estás mesmo a preparar-te, portanto vai ser assim a partir de não sei quando, e portanto é assim que vai ser, estás só a experimentar, bora, vai. E também as pessoas dizerem, então vieste sozinha, e eu ter que lidar com essa sensação, tu estás sozinha, sim, com os 3, sim. E no fundo foram também passos intermédios antes de depois ficar objetivamente e definitivamente sozinha com eles os 3. E é isso, às vezes também para recompor a família, quando temos novas relações, também se pode fazer isso em pequenos estágios, não é? Olha, vamos passar um fim de semana todos juntos, ou vamos passar umas férias de uma semana todos juntos. No fundo, como é que cada um de nós pode procurar zonas intermédias em que consegue assumir, ok, isto é só para experimentar, não é? E poder acolher o erro de outra maneira. Outra coisa que me estava a ocorrer com todo o sentido que tu disseste é, pois, nós temos que ser gentis com o erro, mas lembra-te nas primeiras aprendizagens que fizeste formais, escola primária, quão Pois. gentis foram contigo quando tu erraste. Sim. Geralmente os adultos não são muito gentis com as crianças em processo de aprendizagem quando aparece o erro. Olha, Mafalda, eu queria aproveitar que estou aqui contigo. Se tu me permitires, ainda tivemos uns minutinhos para te fazer uma pergunta, para abordar aqui um tema, recorrendo aqui aos teus conhecimentos. Eu gosto muito do vosso podcast e no outro dia estava a ouvir um episódio com o Ricardo Pinhão. Agora estava com medo de não me lembrar do nome dele. Ricardo Pinhão. Em que ele fala da história dele, corrija-me se eu estiver enganada, de alguma forma de ausência de pai, ou de de ele não estar tão presente, não é? E de ele ter quase como missão de trazer para a luz o quão importante é a presença de um pai e eu ouvi aquele episódio e fiquei a pensar e tremi um bocado na base, porque o meu filho tem 2 mães e não tem um pai, não é? E obviamente é um tema que nós falámos muito antes portanto se o meu filho nasceu agora, tivemos 15 anos para falar sobre de podermos gerar ou não filhos, não é? E é uma coisa que eu confesso que tenho medo, embora o meu filho esteja exposto a figuras masculinas, não é? Tem os avós, os tios, o padrinho e tal. Mas eu tenho um receio muito grande de poder existir alguma ferida grande e lacunas, eventualmente, no desenvolvimento dele pela ausência de pai. Claro que, dito isto, depois desconstruo tudo isto racionalmente, não é? Mas o medo existe, não é? Então eu gostava de perguntar-te se tu conheces casos de crianças que nasceram com 2 pais ou com 2 mães,
E como é que observaste o desenvolvimento dessas crianças ou não? Não sei. Fala-me sobre Olha, isso. é tão curioso, porque eu acho que esta é uma zona de crescimento da parentalidade Hum, e das famílias, estas novas combinações, que não são assim tão sim, novas, mas que sim, não eram assumidas, não é? certo. E cada vez são mais assumidas, e portanto esta diversidade toda. Olha, isso levanta questões tão comuns como quando se começou a fazer adoções interraciais, quando Ok. que é, há coisas que nós não sabemos até passar por elas. Se me disseres assim, então, Pois. mas há estudos assim e tu tens essa prática. Eu tenho muito pouca prática de acompanhar famílias que tenham só um género parental, Uhum. não é? Só duas mães ou só Sim, dois sim, pais. sim. Não tenho muita experiência nisso. Acredito que vou ter cada vez mais, porque cada vez há mais Pois, famílias sim. com novas configurações, não é? Tal como Uhum. famílias só com um pai ou famílias só com Sim, uma mãe, sim, o que também sim. se achava que era terrível para as crianças e começou-se a perceber que isso não é bem assim, Uhum. não é? Ok. Portanto, eu parece-me que desde que haja, como é que há desafios que nós vamos conhecer conforme eles vão surgindo e na verdade há coisas que Uhum. não vai dar para antecipar neste momento e duvido que haja muita informação sobre isso. Por exemplo, Uhum. em adoções interraciais começou-se a perceber mais tarde que isto trazia algumas dificuldades às crianças do ponto de vista da sua identidade Faz com a sua sentido. raça, não é? E então, hoje em dia, cá em Portugal faz pouco, mas noutros países já se faz muito, que é quando há este tipo de adoção, ajuda-se e estimula-se os pais adotivos a conhecerem melhor Uhum. a A experiência, etnia, as a etnia, culturas, as o... culturas, Pois. os hábitos da criança que estão a Sim, adotar, para também poderem promover junto dela sim. essas experiências e esses contactos. Uhum. Acredito que com o tempo também possamos descobrir algumas coisas de Uhum. desafios que vão surgir nestas famílias que têm Uhum. só um género representado. Agora, se me perguntares, está bem, então na prática, do ponto de vista científico, não tens resposta para isso. Não, não tenho. Sim, Mas vamos aqui refletir em conjunto, está bem? Com os sim. riscos todos que isso traz. Exato. Assumindo isso mesmo, E não é? Que é assumindo uma isso mesmo. reflexão. Exato, nós não sabemos. Na verdade, eu acho que nós nunca sabemos, as crianças são suscetíveis a coisas diferentes. Há crianças que são mais suscetíveis a umas coisas do que a outras. Portanto, nós não sabemos, o teu filhote em específico, o que é suscetível ou não. Não se sabe, Certo. não há forma de saber. O que é que nós sabemos que as crianças precisam para crescer saudáveis? Precisam de segurança, Uhum. precisam de amor, precisam de respeito pela sua integridade, não é? Uhum. Precisam de que os seus pais e as suas mães assumam responsabilidade pessoal pelo que estão a sentir e não atribuam aos filhos Uhum. a responsabilidade do Sim. que sentem. Precisam de autenticidade. Isso nós Uhum. sabemos que precisam de. Eu olho para a minha mãe e sei quem esta pessoa é. Eu olho para o meu pai e sei quem esta pessoa é. Há crianças que foram criadas pelos avós, não foram criadas pelo pai nem pela mãe. Uhum. Há crianças que foram criadas pelos tios. Portanto, Uhum. a vida vai sempre trazer desafios. Que um filho de pais que só tem um género traga alguns desafios? De certeza que sim. De certeza. É Uhum. inevitável. Tal como um filho que tem um pai de uma cor e uma mãe de outra, há de trazer determinados desafios, mais que não seja perguntas, mais que não seja a própria Sim. dúvida, não é? Ou filhos que a mãe morreu, não é? Uhum. Ou filhos que. Portanto, tudo isto vai trazer desafios. O Bernardo vai trazer desafios sobre isso. Com certeza vão Uhum. haver, tal como se fosse com um pai e com uma mãe, os filhos que têm pais tradicionais, Uhum. convencionais, se calhar, mais do que tradicionais, Sim. também têm desafios, porque um pai é muito mais velho que a mãe. Pois. Ou ao contrário, a mãe é muito mais velha que o pai. Uhum. Há sempre cenas, não é? Ou um dos pais é cego, ou os pais são surdos e ele não é surdo. Olha, isso eu Uhum. tenho experiência. O miúdo, não, a criança não é surda, o pai e a mãe são os dois surdos. Uhum. Isto do ponto de vista da identidade traz uma Pois. série de desafios. Também, mas já é crescida, já é adulta, em que a filha é visual e os pais são os dois invisuais. Uhum. Claro que traz desafios, é inevitável que traga desafios. Pois. Faz Agora, sentido. desde que estas bases estejam asseguradas, nós conseguimos Uhum. responder aos desafios, vamos sempre conseguir responder aos desafios. Vai haver dores, com certeza. As dores, o que é o maravilhoso das dores em família? É podermos curá-las junto com a nossa família. E isso é absolutamente incrível Ai, que frase tão bonita, Mafalda. Repete isso, por favor. sim, o maravilhoso das dores criadas em família é que podem ser curadas em família. E estamos a falar de Uau. dores que vêm
da experiência natural e espontânea entre pessoas. Não estamos a falar de dores criadas por pessoas que toxicamente Sim, prejudicam. Não é claro. disso que estamos a falar. Sim, Por muito generosos, por muito cuidadosos que nós sejamos com os nossos filhos, vamos sempre magoá-los em algum ponto da vida. Claro. Tal como eles vão sempre magoar-nos a nós. Nem que seja pelas necessidades próprias deles, não é? Que são diferentes das nossas e nós não temos bolas de cristal para conseguir. E às vezes há esses Yeah. desencontros, não é? E outras Sim. vezes para ti há coisas que são tão obviamente não prejudiciais e que depois para outra pessoa são altamente prejudiciais e tu não fazias ideia e fizeste sem saber. Sabes que há uma coisa que eu acho maravilhosa, é que nós conhecemos os nossos limites a partir da relação com o outro. Maria João, tu só conheces os teus limites quando estás em relação. Se tu estivesses num vácuo, em vazio, sem ninguém interagir Verdade. contigo, e pior, não é só a interação, é quando alguém os ultrapassa. Porque se ninguém ultrapassar um limite teu, tu também não percebeste que há um limite. Não precisas, sim, Não sim, sim. precisas. E é por isso é que na relação com os nossos filhos, nós quando dizemos, crescemos muito na relação com os filhos, nós crescemos muito na relação com os filhos, se nos permitirmos a isso. E se permitirmos, vai acontecendo estas intrusões nos limites uns dos outros. E, portanto, e depois a seguir magoamos por causa disso, não é? E a seguir vamos reparar essa dor. E na reparação da dor, estamos a dizer, para mim é importante tu estares bem, para mim é importante tu sentires bem. E, portanto, isso vai estreitando a ligação e a confiança, e é aí que é o porto seguro, que é, eu sei que me posso sentir magoada aqui, porque aqui ninguém vai mexer na minha ferida para doer mais, vai mexer na ferida para curar. E isso é uma aprendizagem que eu acho maravilhosa. Acredito que um filho criado com estas condições, seja com duas mães, seja com dois pais, vai com certeza conseguir curar as feridas que vão surgir como se estivesse noutra família, com outra configuração. Olha, sabes o que é que eu vou fazer? Quando tu lançares isto, vou recortar esta partezinha, meter no meu telefone e sempre que eu estiver a tremer na base vou ouvir. Agora, se pode acontecer coisas, pode haver coisas macacas que tu nem te conseguias imaginar e ele vai trazer-te questões que tu nem conseguias imaginar, Claro. não é? E depois vai ter que se lidar. Agora, o Ricardo Pinhão, no caso dele, dentro dele, ele tinha integrado que a família é o pai, que era o caso dele específico. Sim, É o meu claro. pai, é a minha mãe, é a minha irmã e sou eu. Se sai o pai, há um vácuo. E ao ver esse vácuo, alguém vai ter que o ocupar. Isto é típico, sistemicamente as pessoas explicam bem isso na sistémica. Se há um vácuo, alguém vai ocupar. Ele era o rapaz, sentiu a obrigação de ir ocupar esse... Sim, repara, fazendo aqui a ponte com a minha história, é claro para mim perceber isso, não é? Quando perdi a minha mãe, sim, percebi quando o ouvi, não é? Mas a verdade é que, mesmo tendo racionalizado isso, ativou aqui este Pois. medinho, Sim, estás a ver? mas vamos lembrar de nós antigamente. Antigamente o que é que acontecia? Os filhos eram criados só Sim, com era a mulheres. comunidade, exatamente. E a comunidade eram as mulheres. Exato, sim. Andavam na caça, andavam na luta, vinham e depois iam-se embora. As crianças cresciam com a avó, a tia, a mãe. Sim, sim, Portanto, isso não sim. é assim tão estranho. E ainda hoje, Mafalda, há muitas culturas em que isso acontece, não é? Se nós Claro. pensarmos maioritariamente nos países africanos, não sei se é maioritariamente, mas em Angola isso acontece muito, por exemplo, são maioritariamente as mulheres que criam, e é Exato. tipo a tia, a vizinha, não sei o quê, a Isso. prima, e estão lá os putos todos, não é? Portanto, Claro que o muito Ricardo queria assim. chamar a atenção da importância dos pais. Sim, e fê-lo muito bem. E fê-lo muito bem, e tem toda a razão. Os pais são figuras Sim, importantes. sim, sim, Mas sim. são figuras importantes porque estavam lá desde o início. E um pai desaparecer é péssimo para o desenvolvimento de uma criança. Quer dizer, salvaguardo aqui pais que se desaparecerem às vezes é um benefício, ou mães. Sim, Pronto. exato. Mas estamos a falar, estamos a falar de exceções. A maior parte das vezes, para a maior parte de nós, o bom é ter as duas figuras de referência. Se forem duas mães, se forem dois pais, se for um pai e uma mãe, se for uma mãe e uma avó. Olha, tenho uma situação também dessas. É uma família em que é a mãe e a avó. Que também traz desafios específicos. Claro. Não é? Portanto, olha, eu acho que haja estes 4 grandes valores, no fundo são os valores da parentalidade consciente, e que eu acredito que são transversais e independentes da configuração das famílias. Sim. Além disso, todos nós, e acho que também cada vez estamos todos mais confortáveis com esta ideia, temos dentro de nós as duas energias, não é? Energias masculinas e femininas. Claro. Se até há pouco tempo todos achávamos que eu só tenho energia feminina porque sou uma mulher, ou eu só tenho energia masculina porque sou um homem. Isso já não existe. Quer dizer, ainda existe, mas já muitos de nós já começam a perceber
dentro de mim também há Claro. uma parte, mesmo o papel do homem. Eu vejo os Uhum. pais hoje em dia não são iguais aos pais de há 20 anos atrás. A relação que têm com os filhos não é a mesma que tinham. Uhum. Os pais já começam a ter, às vezes eu costumo, este pai parece uma mãe, Uhum. não é? Depois penso que disparate, Mafalda. Este pai parece um pai e está a maternar o seu filho como pai que é. E às vezes é o contrário. Fui eu que ensinei os meus filhos a andar de bicicleta, não foi o pai deles. Uhum. Não é? Era eu que ia Pois. jogar basquete com os meus filhos, não era o pai deles. Uhum. E então, sou menos mãe, ou sou mais pai, sou uma figura mais masculina, sou uma figura mais feminina. Nós temos os dois lados. E, portanto, Tá. certeza que o teu filho vai conseguir integrar as duas energias e os dois lados de nós sermos mães e pais. Sei lá, eu acho que isso cada vez é mais fluido. E ele tem essa sorte, vai viver felizmente, numa sociedade cada vez mais fluida nestas Uhum. identidades. Sabes que uma coisa que nós temos falado é ele poder conviver de alguma forma. Infelizmente existem associações que já previam isto, porque era uma necessidade só nossa, não é? Poder conviver com famílias também que tenham mães e pais só de um género. Uhum. Eh, Simplesmente para haver um sentimento de pertença, de ok, Exato, isto é normal, exato, exato, existem outras exato. pessoas como Pois, nós, não é? exato, exato. Não ser É a única excepcional. coisa que nós pensamos, não é? O resto acredito que sim, é vivermos e é amarmos uns aos Isso, outros. é isso mesmo. Olha, há um detalhe que eu também, pedagogicamente, nós somos muito prejudicados por haver poucos homens no sistema de ensino. Hum, E vai-se notando, não é? Cada vez mais se nota que as raparigas são privilegiadas, entre aspas, hum, nos métodos de ensino e de aprendizagem que vigoram nas nossas escolas, porque uhum, quase todos os professores são mulheres. Sobretudo nos uhum. primeiros anos, educadoras são quase sempre mulheres, há poucos Sim. homens, auxiliares de educação são quase todas mulheres, há poucos homens. Primeiro ciclo há muito poucos homens, depois a partir do segundo ciclo, terceiro ciclo, começam a aparecer mais homens. Mas numa idade precoce são muito mulheres. E há coisas que são um bocado mais específicas do estilo cognitivo feminino, não sendo, Hum, já sabemos que as coisas não são lineares, mas e que facilitam o processo de aprendizagem das raparigas e dificultam o dos rapazes. O estilo hum. cognitivo é outro. Nós todos Ok. beneficiaríamos mais se houvesse mais homens a serem educadores de infância, a serem professores primários. Ai, tenho que ver mais sobre isso. É, Despertaste-me agora a curiosidade. sim, é porque há Até para estar diferenças. alerta. Há Né? diferenças, e às vezes eu também penso, algumas famílias, tive esse também cuidado com os meus filhos, de pô-los também em atividades em que fossem homens. Sim, sei lá, vai para a natação ter um professor em vez de uma professora, vai Exatamente, para. exato, vai Ok, para o karaté ou ok. para a dança ou o que for, mas que tenha professores Uhum. homens. Olha, grande dica, gostei disso. Porque é mesmo Boa. importante também. Já valeu a pena vir aqui, Mafalda. Ainda bem, ainda bem. Valeu muito a pena, não foi só por Ainda causa bem. disso. Sim, mas nota-se, olha, e nota-se também que cada vez entram mais mulheres na faculdade, mais do que homens. Sim. E também tem a ver com esse processo, por um lado, tem a ver com um outro que também faz aqui uma pequena diferença, que é as mulheres fazem maturidade sexual mais cedo, os rapazes fazem mais Uhum. tarde. E no pico da turbulência dessas experiências, Ah, pois é. são picos essenciais, são momentos essenciais de notas e de Sim, desempenho sim, académico, e que as sim. raparigas já estão um bocadinho mais focadas, já estão um bocadinho mais Tranquilinhas, exato. E claro. eles estão no Ok. pico do pico, depois Sim, surge a o processo energia está aí para o académico. outro lado, não é? E portanto começa-se a perceber que há aqui umas pequenas diferenças que podem estar a Ai, causar que interessante alterações. isso. É muito giro, não é? É, É tão bom conversar contigo. também gosto muito. Olha, muito obrigada por este bocadão, não por este bocadinho. Sim, obrigado eu, obrigado também. Não é obrigado eu, obrigado também, não é? Foi muito bom para mim. Para mim também. Então vá. Tchau, tchau, querida. Um beijo.